Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Eu sou a Fernanda, aqui do marketing da Danfoss, e eu gostaria de dar boas-vindas ao webinar Guia de Instalação dos Controladores Danfoss, com o palestrante Rodrigo Pereira. Esperamos que este tema possa fortalecer a aprendizagem e conhecimento de todos os nossos espectadores e agradecemos também a sua presença. Bom, dando continuidade aqui, nós vamos compartilhar algumas informações importantes e úteis para incrementar a sua experiência. Essa visualização que está aparecendo agora na sua tela, ela pode estar situada em diferentes posições, mas a gente vai compartilhar a função de cada uma, vai dar tudo certo. Bom, no lado esquerdo superior, você verá as webcams dos nossos apresentadores. E logo embaixo está disponível o campo para você enviar as suas perguntas e em seguida temos informações adicionais sobre esse tema. Em alguns casos, nós temos links para download de materiais. Logo no centro, você poderá ver a apresentação e também poderá deslizar aumentando ou reduzindo este campo. E no nosso lado direito estão disponíveis as informações dos nossos palestrantes. Você poderá entrar em contato com eles por e-mail, que está disponível, ou também agendar uma reunião com o time de vendas enviando um e-mail. Também temos disponíveis os tópicos para que você compartilhe este webinar em suas redes sociais e se inscreva em nossa newsletter. Já na parte inferior da sua tela, você poderá personalizar a sua experiência. Também estão disponíveis os tópicos de reação, a pesquisa de satisfação e o certificado. Bom, agora nós vamos para os avisos gerais, que são dois super rápidos. Pedimos que ao finalizar o webinar, vocês respondam a nossa pesquisa de satisfação, que estará visível em sua tela e a sua opinião é muito importante para nós. E também não se esqueçam de fazer o download do seu certificado de participação ao finalizar este webinar. E agora eu passo a palavra ao Rodrigo para que possa seguir com a apresentação. Perfeito, obrigado, Fernanda. Então, vamos dar início aqui, pessoal. Boa tarde a todos. Tá? Como vocês sabem, eu sou o Rodrigo Pereira, estou na área de ação e aqui a ideia principal seria o quê? A gente passa ali algumas dicas, os tutoriais, como fazer a instalação de alguns dos princípios. Acaba sendo ali o que eu mais presto suporte junto ao TAC. Tá? Então, vou iniciar aqui. Tem bastante. Licença, Rodrigo, tá cortando um pouco. Cortando, vê se A agora gente vai melhorou. tentar ver o que está acontecendo aqui. Pessoal, se vocês estiverem escutando, mandem um joia. De repente dá um refresh na página para ver se a gente consegue escutar. Vocês me escutam melhor? Tá a mesma coisa? Tenta de novo, Rodrigo, abrir a câmera, fecha e abre a câmera, o microfone, para a Certo, gente ver teste, se vai teste. voltar. Peço desculpa, pessoal. Tá da mesma forma? Oi, vocês me escutam da mesma forma? Foi, Rodrigo, agora está indo. Oi, agora tá ok? Pode continuar. Perfeito. Então vamos lá, pessoal. Vamos continuar aqui e recuperar um pouquinho esse tempo que a gente acabou perdendo por a conexão. Então, a ideia é essa, tá? É um webinar onde eu vou passar essas informações. Qualquer dúvida que vocês tenham, além do que eu vou estar falando aqui, pode, por favor, mandar ali na caixa de perguntas, tá? Que eu já vou responder em sequência. Então, primeiramente eu vou falar aqui do ERC, tá? Depois a gente vai falar do EKI1C, do EKI100, que é um controlador novo que a Danfoss vai estar disponibilizando agora no mercado.
o AKCC55, tá? Um controlador bastante comum, já bastante utilizado, e o AKRC, que é um controlador relativamente novo, tá? Que a gente está fazendo mais instalações por agora, também para controle de câmara. Então, vamos lá. Inicialmente eu vou estar falando aqui do ERC, tá? O ERC ele é um controladorzinho, vamos dizer assim, básico, né, para controle de temperatura. Então ele pode ser utilizado para câmaras, para balcões, para gabinetes, enfim, qualquer um desse tipo de item, tá? O principal que ele tem de funcionalidade é suporta diversos tipos de sensores, tá? Tem robustez muito grande, então assim é muito difícil um produto desse dar algum tipo de problema, realmente, tá? Ele tem uma tecnologia zero cross, então isso faz com que ele tenha um aumento de até 33% da vida útil. Se você perguntar rapidinho, o que seria o zero cross? O zero cross é que ele faz a comutação da rede, né, sempre ali no momento onde teria, vamos dizer assim, seria um momento de menos corrente passando. Então ele acaba conseguindo evitar o desgaste precário dos relés muito rapidamente, tá? E outra parte importante é esse design de frente plana, que para o pessoal da obra, né, do local, que faz manutenção, limpeza, tudo, fica uma aparência bem melhor, já que aqui não tem locais onde a sujeira possa ficar presa, tá? Então, como que a gente faz o uso e a instalação dele? Ele tem esses 4 botõezinhos aqui, cada um desses botões tem 2 funções diretamente, tá? Então, esse primeiro botão aqui, não sei se está aparecendo aqui, isso. Esse primeiro botão aqui, né, quando a gente está acessando o menu para fazer configurações, ele tem a função de voltar, ou caso a gente segura ali por 3 segundos, ele vai entrar na função de pull down, que seria quando ele está ali retornando de degelo para fazer esse sistema aí um pouco mais rápido para baixar essa temperatura. Tá? Esse segundo botão aqui é o nosso botão de liga e desliga. Se você segurar ele por 3 segundos, ele também vai desligar o sistema ou ligar. E quando você está acessando o menu, ele tem a função de ser o botão para cima. Esse terceiro botão aqui, tá, o 7, eu vou deixar por último. Você apertando brevemente, ele tem a função para baixo, quando você está no menu também. E segurando, você força um degelo. Então, vamos dizer que você queira forçar um degelo. Segurando ele por um tempo, você força esse degelo. Ou também, caso o sistema esteja em degelo, se você segura ele por um tempo, ele força também a parada do degelo. Tá? Essa é a função dele. E aí, por último, a gente tem o botão 7. Tá? O botão 7, basicamente, se você apertar ele uma vez, ele já vai te mostrar qual que é o set point. Então, vamos dizer, o sistema está parado, está tudo funcionando, né? Só que o controlador está lá normal. Você aperta uma vez, ele já vai te mostrar o set point. Com as setinhas para cima e para baixo, você já consegue configurar o set point dali, não tem que acessar mais nada. E dando o set de novo, ele já salva esse novo set point, tá? E se você quiser fazer realmente outras configurações, aí você segura o botão set, ele vai entrar no menu, onde vão aparecer todos os parâmetros aqui na tela, né? E aí vai ser possível acessar um a um e fazer todas as mudanças utilizando as setinhas. Tá? Então, é basicamente isso. Ele funciona como? A gente tem o básico, o sensor do evaporador, tá? Também tem a possibilidade de usar um sensor no condensador e o sensor interno do gabinete, da câmara, do que seja, para que ele faça o controle do liga e desliga do compressor. A gente tem 3 modelos, o RC211, que possui apenas uma saída digital, diretamente para o compressor. A gente tem o 213, que são 3 saídas, então aqui um exemplo seria uma para o compressor, né, uma para os ventiladores e uma aqui para o sistema de degelo. E aqui a gente tem o 214, que tem uma saída a mais. Essa saída ela pode ser utilizada para alarme ou para iluminação, tá? Uma configuração a mais ali opcional. Perfeito? Então, peguei aqui um exemplo geral, né, do sistema mais completo para a gente ver como que é essa ligação. Ela é uma ligação bem simples, bem básica, onde a gente vai fazer alimentação aqui no 3 e no 4, tá? Essa é a alimentação do sistema. Essas fases, elas são compartilhadas aqui entre esses outros relés, então aqui o relé 2 e o relé 3. E aqui, né, os conectores 1 e 2, é onde você faz a ligação do compressor. Tá? Então aqui o controlador só vai fazer essa comutação, a alimentação aqui vai direto lá para o seu compressor. Perfeito? Então isso aqui é a parte de energia. Na parte de sensores, o que a gente tem? A gente tem 2 ground
E cada um desses grãos compartilha a entrada de 2 sensores. Tá? Então esse primeiro aqui compartilha a entrada do sensor de temperatura do ambiente e do S5, que é o sensor de degelo, caso seja utilizado, nem todo o sistema necessita. E no segundo caso aqui a gente pode ter um sensor de condensação, tá? E as duas DIs, a DI1 e a DI2. Essas DIs, elas têm diversas possibilidades de configuração. Então você pode configurar como um alarme de porta, como interruptor principal, como mudança entre set point noturno e diurno, como um set point secundário, tudo isso, sabe assim, a gente consegue utilizar por essas DIs. Basta utilizar ali um parâmetro, né, que seria geralmente os parâmetros O02 e O37, para a gente selecionar qual função a gente vai querer de cada uma delas. Tá perfeito? Então, a ligaçãozinha dele basicamente seria isso. Tá? Esse aqui é um modelo 213, a única diferença é que o 214 teria um relé a mais, ou 211, né, não teriam esses dois relés aqui, teria apenas o relé do compressor. Perfeito? Seguindo aqui, eu só gostaria de citar como a gente pode fazer a programação dele, né? Além da gente poder fazer a programação pelos botões principais, que teria aqui em todos os parâmetros e fazer essas mudanças, né? A gente tem duas ferramentas que facilitam isso. Uma é o EK200, né, que a gente chama de Cool Key. Ele trabalha juntamente com nosso software Cool Connect. Qual que seria a ideia? Seria você salvar a programação dentro da chave, né, e poder transferir para diversos controladores. Isso é mais para um fabricante, para um sistema onde vão ser replicadas diversas configurações. Já o outro modo, né, seria basicamente a mesma coisa, só que em vez de utilizar essa chave, você vai utilizar um módulo Bluetooth. Então, a configuração, ela vai estar no seu celular, né, os parâmetros, e com o módulo Bluetooth, você vai fazer o envio também para o controlador. Tá? São as duas possibilidades que a gente teria para uma programação em massa, né? Vamos dizer assim. Então, basicamente, seria isso em relação a ele. Aqui tem algumas boas práticas, né, e cuidados em relação a ter atenção com as cargas que estão sendo conectadas, né, porque cada relé tem a sua indicação, alguns são 8 amperes, outros são 6 amperes, é bom prestar atenção nisso, certo? E verificar também que o controle sensor, pelo menos o do ambiente, pelo menos o de ar, esteja sempre bem conectado, porque é ele que vai fazer com que o sistema ligue ou desligue, perfeito? Aqui eu ia acabar citando a KCC 250. Ele é um controlador basicamente igual ao EKE, tá? Ele tem as mesmas configurações, praticamente. A diferença principal é que ele tem configuração via Modbus. Então você poderia fazer interligação com o seu gerenciador. Tá? Eu não vou entrar muito em detalhes dele aqui, mas por questão de tempo, mas a configuração e as portas é praticamente a mesma coisa. A diferença é que também ele não tem opções tipo 200 com 1, 2 ou 3 relés. Ele já é direto um controlador com 4 relés. Perfeito? Seguindo aqui, esse eu vou dar um pouco mais de ênfase, um pouco mais de detalhe, tá? Que seria o EKE1C. Ele é um controlador que a gente dá bastante suporte, mas a configuração dela também não é tão complexa. Ele tem um assistente dentro dele de configuração, só que geralmente o problema, as dúvidas estão mais ligadas à instalação, a cabeamento, a esses pontos. Principalmente né, entre o próprio EKE e o display dele, já que ele possui um display externo. Então vamos lá. Essa aqui seria né, a gama de produtos que a gente consegue interligar aqui com o nosso EKE. Então, inicialmente, o que a gente precisa? Só dando um contexto. O EKE é um controlador de superaquecimento. Então, basicamente, o que ele precisa é um sensor de temperatura, um transmissor de pressão, ele vai fazer o controle da sua válvula. Como que ele vai fazer esse controle? Ele vai pegar a temperatura da saída do evaporador, que ele vai estar medindo, ele vai pegar a pressão da saída do evaporador, que ele também vai estar medindo, ele converte a sua pressão a pressão para a temperatura, e ele vai fazer uma conta, o medido menos o calculado. Esse valor é o que vai designar quanto ele abre ou vai fechar a sua válvula. Tá? E aí você pergunta, mas como que ele vai fazer esse cálculo? Baseado num set point que o instalador, o fabricante, né, o montador, ele acaba deixando isso como padrão no sistema dele. Então, alguns casos são de 6 a 12, outros de 8 a 15, eu já vi alguns de 4 a 7, que é uma faixa um pouco menor, mas também opera. E
mesmo se não utilizar faixas de superaquecimento, pode-se utilizar um superaquecimento fixo. Quero 7K, quero 8K de superaquecimento, também é possível de fazer essa configuração por ele. Tá? Então, o que a gente tem de principal assim seria que ele tem uma operação à prova de falhas, vamos dizer assim. Caso algum desses dois sensores, que são extremamente importantes para o funcionamento dele, né, ou seja, sem um desses sensores ele não consegue fazer o cálculo, você pode setar para que ele funcione, por exemplo, a 30%, a 40%, a 70%. Por que a gente diz que esse valor fica disponível? Porque aí seria, vamos dizer, uma porcentagem onde você, de acordo com o seu projeto, tem a ciência de que não estará indo líquido para o seu compressor, não estará oferecendo risco para o seu sistema. Então, quebrou no sensor de temperatura, beleza. Se isso não estiver configurado, seu sistema vai parar. Se você fizer essa configuração, você pode deixar ali o seu sistema rodando a 30%, 40%, onde dificilmente, né, vamos dizer assim, teria esse retorno de líquido, mas ao mesmo tempo seu sistema não vai estar parado ao todo. Ele vai estar funcionando, só que com uma carga menor. Aqui é o superaquecimento, como eu falei, né, o controle principal que ele faz, a ideia dele é exatamente essa. E a gente também tem aqui o LOP e o MOP, né, que seria um controle específico com uma baixa pressão de operação ou uma pressão máxima de operação. Os dois vêm no sistema, desabilitados, e aí você pode fazer a habilitação deles, né, sendo o LOP para evitar uma baixa pressão de sucção e o MOP para você setar uma máxima pressão de operação e ele também não permitir passar daquilo. Outro ponto importante seria o módulo de energia de backup, tá? Então vamos lá. Eu não vou entrar muito em detalhes da válvula e tudo mais, isso a gente já falou num webinar anterior, né, que foi um webinar de controladores para food retail. Nesse caso aqui, o EKE ele faz o controle de uma válvula, que ela é uma válvula de passo. Então, essas válvulas, caso ocorra perda de energia, elas vão travar na posição que elas estão. Aí existem duas opções. Ou você instala uma solenoide na sua linha, né, antes da válvula, para caso você tenha esse problema de queda de energia, a solenoide feche e evite a ida de líquido para o compressor. Ou você pode utilizar um módulo de energia, de backup direto nele, que nada mais é do que alguns capacitores que guardam uma carga suficiente para, em queda de energia, energizar a válvula ao ponto de que ela possa fechar, e ela fechando, você também evita o risco no seu sistema. Tá? Então, ele tem essas duas opções. Ele tem um relé que você pode usar para solenoide e ele também tem a entrada para bateria. Não são necessários os dois, apenas um dos dois. E aí a decisão de qual utilizar fica também por conta, né, do instalador e do fabricante. Perfeito? Ali vocês podem ver que a maioria dos casos eu citei EKI1C, porque ele é o que a gente acaba mais passando para os clientes em geral. A gente tem de fato três modelos, o EKI1A, 1B e o 1C. Só que o 1A ele não tem comunicação e não aceita todos os tipos de sensores. Então isso geralmente é um prejuízo, principalmente porque o pessoal utiliza esses controladores já ligados no nosso gerenciador, né? Então é muito difícil o 1A ter uso. B, ele tem algumas questões a mais de aceitar um pouco mais de tipo de sensores e também tem o Modbus RS485, tá? Isso ele também possui. Só que o que a gente recomenda principalmente é o EKI1C, porque além de aceitar todos os tipos de sensores, ou seja, em caso de algum problema em campo, o que tiver ali à mão, ele vai aceitar e vai conseguir ser feita a substituição, tá? Ele também possui o Modbus para comunicação e o CAN bus. Então, o que seria esse CAN bus? Nada mais nada menos que a possibilidade de fazer uma rede entre vários EKEs, por exemplo, e comunicá-los com um display. Tá? Esse display a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Eu falei que ele controla a válvula, perfeito, mas quais válvulas ele controla? Ele controla praticamente todos os modelos da Danfoss, tá? Entre a ZTS mais antiga, a ZTS 6, a CCM, CCMT e CTR, que são válvulas mais da área industrial, né? E ali a gente tem a ETS Colibri e a KVS Colibri, são os novos modelos assim de ETS, tá? Ali a gente tem a opção também de configurar válvulas de terceiros, mas lembrando que o que a gente possui são parâmetros, onde você vai inserir dados que geralmente, né, são fornecidos pelo fabricante de uma outra válvula. Então, esses parâmetros ele tem que ser cuidadosamente inserido, porque isso pode acarretar em algum mau controle, né, nessa válvula de terceiros. Então, ele tem a opção de fazer essa configuração, mas isso tem que ser checado com o fabricante da válvula que for utilizado. Perfeito? Isso é bom a gente estar citando. Bom,
Aqui só mostrando como que é mais ou menos a carcaça dele, tá? Ele não tem display frontal, o display dele é externo, eu vou mostrar mais à frente. Todos os EKE, tanto A1, B e C, têm o mesmo tamanho, a diferença mesmo é a quantidade de bornes que vem em cada um. Perfeito? Eles têm a possibilidade de compartilhar uma fonte de energia de 24 volts, então com uma fonte AKPS 250 Danfoss dá para alimentar de 2 a 3 EKEs, tá? Vai depender da válvula que eles estiverem controlando, para a gente ver qual seria esse consumo e também se cada um vai ter o seu display próprio ou não, mas eu diria que 2 ou 3 EKEs a nossa fonte consegue levar tranquilamente. Ele consegue compartilhar o sinal de pressão, né, a depender ali do transmissor que for utilizado. Então, se for um local onde você tem um T que divide entre dois evaporadores, você pode utilizar ali o mesmo valor de pressão, já que a pressão na linha não vai alterar, e aí você apenas vai colocar um sensor de temperatura na célula de cada evaporador para o cálculo do superaquecimento. Perfeito? Outra coisa interna que ele tem é um filtro de comunicação. Então, esse filtro ajuda para que em caso de distâncias maiores não ocorra muita interferência no sinal, para que ele consiga ainda assim manter o melhor controle possível. E ele, como eu falei, né, a questão de válvulas e sensores, a gente tem diversas válvulas e a maioria dos sensores ele consegue trabalhar, citando assim o modelo 1.8. Aqui é o que eu citei um pouquinho mais cedo, mas aqui está ilustrado. Então, o que seria isso daqui? Como que a gente deve fazer a instalação correta dele? Então, ele faz o controle da nossa válvula, que vai estar na entrada do nosso evaporador. Perfeito. Só que ela não sabe quanto que ela tem que estar aberta ou não. Isso vai ser definido de acordo com o valor que está aqui na saída. Se o nosso superaquecimento estiver bom, a gente pode abrir mais a válvula. Se o nosso superaquecimento estiver muito baixo, a gente fecha a válvula para evitar que chegue líquido ao nosso compressor. Então, como a gente está dizendo, é muito importante a instalação desses sensores de forma correta, porque qualquer instalação que gere prejuízo para o cálculo dele pode fazer com que ele abra a válvula de uma forma incorreta. E aí o problema é muito grande, né? Geralmente leva à quebra do compressor que estiver instalado. Então, o sensor, né, que a gente chama de S2, que é o sensor da série do evaporador, ele tem que estar o mais próximo possível da saída. Tá? O mais próximo possível. Porque quanto mais longe você está, mais essa linha aqui vai perdendo temperatura, né? Então você não consegue ter a temperatura correta que estava na série do evaporador. Já o transmissor de pressão, a gente sempre cita que ele deve ficar logo após o sensor, tá? Seria, vamos dizer, o melhor cenário possível. Porém, a linha de pressão ela não é para ter perda muito grande. Então, geralmente a gente vê o sensor de temperatura dentro da própria câmara, né, logo na saída ali do evaporador, e o transmissor, ou o pessoal vem com aqueles tubinhos um pouco mais finos e joga também no transmissor, ou eles acabam colocando o transmissor na linha logo na parte da saída da câmara, que dá mais ou menos 1 metro de distância, e geralmente também não tem problema, tá? Porque, como eu falei, a pressão é para se manter a mesma na linha, só que a temperatura, a cada, vamos dizer, 5, 10 centímetros de diferença que você coloca para trás da saída do evaporador, mais você está ajudando para o cálculo ser errado. Perfeito? Então, realmente é muito importante essa instalação dos sensores. Nesse modo aqui, o EKI está atuando como um controle standalone, ou seja, ele mesmo faz o cálculo e ele mesmo controla a válvula. Esse é o uso principal que a gente tem dele. O outro uso que a gente pode ter é onde ele trabalha só baseado no sinal de referência, ou seja, ele é um driver da válvula. Os sensores ainda assim existem, eles continuam lá, sendo instalados da melhor forma possível, como eu citei, só que em vez de eles irem direto para o EKE, eles vão para um outro controlador, tá? Esse controlador pode ser um PLC Danfoss, um PLC de outro fornecedor, pode ser algum outro controlador, um drive em específico, que vai fazer esse cálculo, e baseado nesse cálculo, ele vai mandar um sinal para o nosso EKE. Esse sinal, normalmente de 0 a 10 volts, esse sinal, ele sim vai controlar, vai mandar o EKE controlar a válvula, tá? Ele não controla a válvula com sinal 0 a 10, ele só recebe o 0 a 10 e transforma isso num sinal para controlar a válvula. São essas duas formas que a gente tem para estar atuando o nosso EKE. Aqui eu vou mostrar um pouquinho dos bornes, mas não vou falar tudo isso, é bastante coisa. O que eu quero falar principal é aqui a alimentação, tá? Aqui a entrada da bateria, só se for utilizado. Então, como eu citei mais cedo, a gente tem
a bateria e a gente tem a saída digital, que pode ser utilizada para uma válvula solenoide. Um desses dois tem que ser utilizado para segurança, ou a bateria ou a válvula solenoide. Senão, seu sistema em queda de energia ele vai estar com possibilidade de a válvula parar aberta e danificar o seu compressor. Aqui é a entrada da válvula de passo, tá? São 4 parafusinhos. Aqui a gente tem as 2 entradas digitais e aqui são as outras entradas analógicas. O fato importante normalmente o pessoal não utiliza a entrada digital desse sistema porque ele fica com o controle meio que automático. Né? Quando o superaquecimento está baixo, ele fecha a válvula, quando está alto, ele abre, perfeito. Só que caso você não vá fazer a utilização das entradas digitais, você tem que fazer um jumper aqui, tá? Entre a DI1 e o comum. Por quê? Porque senão ele vai ficar girando um alarme na tela de modo de espera, tá? Esse modo de espera nada mais é do que a DI1, ela é o interruptor principal. Então, se ela estiver aberta, ele entende que alguma coisa está errada. Para ele poderia ser um pressostato, um alarme, um sinal que não veio de outro controlador, tá? Mas ele precisa que a DI1 esteja fechada. Então, meu sistema tem DI1, ela já está configurada. Perfeito. Meu sistema não tem DI1 e eu não pretendo utilizar. Sem problemas também. Só tem que lembrar de fazer esse jump. Tá ok? Aqui a gente tem os bornes da parte de cima com um pouquinho mais de detalhes. Então aqui tanto seria em ligação com um PLC, por exemplo, né? Como que a gente liga os sensores. Então, vamos lá. O que, que a gente tem pré-definido nele? A gente tem pré-definido que o I2, tá? Que é esse daqui, ele já vai ser o nosso sensor S2 da série do evaporador. Isso já é pré-definido. Então, você não precisa configurar isso no EKE. Ele já sabe que o S2 vai estar no I2. E aqui é o seu transmissor de pressão. Tá? Se você for utilizar um ratiométrico, ele precisa de 3 cabos. Então, um é alimentação, um vai no comum e um vai na entrada analógica 3. Tá? Esses aqui são o mínimo que você precisa para o seu sistema funcionar. Se você quiser, você pode colocar outros sensores de temperatura. Pode ser um sensor para atuar como termostato, para cortar o controle quando a temperatura da água do meu chiller chegar ao set point que eu quero. Pode ser o monitoramento entre a entrada e a saída do trocador. Enfim, você pode utilizar outros sensores, mas o principal e o básico é o S2 e transmissor. E se eu não utilizar um ratiométrico, né? Se eu quiser utilizar um de corrente, também é possível. Só que o de corrente é mais fácil, porque eles são apenas 2 cabos. Então aqui a gente pode ver que ele vai na alimentação, geralmente no mais 15, e o outro cabo vem direto aqui no i3 também, de leitura. Tá? Então o ratiométrico são 3 cabos e o corrente são 2 cabos. Vou citar um pouquinho agora a parte das conexões aqui do EKE. Então a gente tem 2 portas CAN, perfeito? Porque você fala assim, mas 2 portas CAN, qual seria a necessidade das 2 portas? Uma é RJ12, o RJ12 é como se fosse um conector de telefone, aquele telefone antigo que a gente conhece, só que o de telefone, que é o RJ11, ele só tem 4 cabos. O RJ12 ele tem 6 cabos. Por que eu cito isso como importante? Porque a Danfoss tem o seu cabo próprio, para você utilizar o nosso display, mas você pode querer um cabo maior, você pode estar no momento onde você compra um cabo em outro local, porque você precisa, sei lá, o cabo da Danfoss danificou. Enfim, se você comprar um cabo de 4 cabos internos, tá? Ele não vai funcionar. Precisa ser um RJ12 de 6 cabos internos. Enfim, aqui nesse board de 4 entradas a gente faz a ligação de uma rede de CAEs, por exemplo, e aí no último da linha você pode jogar esse RJ12 diretamente para o display. Ou você também pode utilizar essa comunicação CAN para jogar diretamente num supervisório, tá? Só que na maioria dos casos é feito isso via Modbus RTU. Você tanto pode jogar no nosso gerenciador como num supervisório que seu cliente possua. Perfeito? Eu vou entrar mais em detalhes agora da tela, tá? Porque ali eu citei, você pode usar o RJ12 na tela e tudo, mas você tem 2 opções. Ou você usa o RJ12 na tela, ou você usa esses 4 conectores aqui. 2 opções, por quê? A melhor opção que eu considero é realmente o RJ12, porque o RJ12 ele leva comunicação, ele leva alimentação. Tá? Então, por que eu falei que ele tem 6 polos ali interno? 2 são alimentação, 4 são comunicação. Tá? Ele já leva tudo ali.
ligou a RJ12 aqui, a telinha já vai acender e funcionar. Ah, mas eu não quero RJ12, eu preciso de uma distância maior do que 20, 15, 10 metros, então eu vou utilizar a conexão CAN via os 4 bornes. Perfeito, vai funcionar da mesma forma, só que nesse caso você precisa de alimentação. Não tem como utilizar o display só com esses 4 cabos aqui de cima. Você vai precisar também fazer a alimentação desses 2 bornezinhos aqui de baixo. Deixa eu pegar. Agora foi. Esses 2 bornezinhos aqui de baixo, tá? Aqui vou dar um pouquinho de detalhe da tela. O principal que a gente vê aqui é o superaquecimento atual, o que está sendo medido e calculado nesse exato momento. E esse aqui do canto é o seu set point. Então ele está em 4.9 aqui, ele de set point, ele está em 12 atual. Então a ideia dele seria o quê? Abrir a válvula para fazer com que o set point, o valor chegue aqui. Só que a gente está aqui com o sistema parado. Nesse caso aqui, o que poderia ser? Ou um alarme ou uma DI aberta, tá? Então, aqui ele sempre tem essa linha onde ele indica se está parado, se está fazendo controle de SH, se está fechando a válvula para SH muito baixo. Essa linha que ela sempre informa qual que é o status atual. E aqui a gente tem a abertura da válvula, pressão da evaporação, esse TI aqui, essa pressão convertida. Aqui a gente tem o S2, que é a temperatura da saída do evaporador, e aqui o S3 e S4 são sensores que, como eu falei, você pode utilizar como termostato, como entrada e saída para saber ali o delta que está sendo no trocador, enfim, são várias possibilidades, tá? E aí vocês podem ver aqui, ó, 14.5 é o que eu estou medindo, 0.6 aqui é o que eu estou convertido, então mais ou menos ali no cálculo que ele fosse fazendo, ele devia estar atualizando nesse momento aqui, ele está realmente perto desses 12.8, perfeito? Então, seria basicamente isso. Nessa última imagem aqui só tem aquilo que eu falei. Ligando a RJ12, já tem energia direto e comunicação. Se não for utilizar o RJ12, você passa o cabo de comunicação para cá e alimenta com 24 volts, igual você alimentou ali o seu EKI. Essa tabelinha eu não vou comentar muito, é uma tabelinha sobre comprimento de cabos. Eu só vou deixar aqui para que fique fácil, vamos dizer assim, de saber, né, qual que são o máximo de instalação que o controlador aceita. Perfeito? Então, vamos lá. Agora o próximo que eu vou falar vai ser do EKE 100. O EKE 100, ele é próximo ao nosso EKE 1C, só que ele tem algumas diferencinhas, tá? A ideia dele é ter o mesmo funcionamento do EKE 1C, ele tem o mesmo algoritmo interno, só que ele tem um display próprio, não necessita um display externo, e com isso acaba tendo, vamos dizer assim, uma redução de custos. Perfeito? Então fica mais simples de fazer essa instalação até. Então onde que a gente pode utilizar ele? No mesmo local que o EKE 100, não tem problema quanto a isso. Refrigerador, câmara fria, secador de ar, chiller. Na maioria dos casos, tá? O que eu vejo, eles são instalados em chillers. O que ele vai fazer? O gerenciamento do superaquecimento, vai atuar a sua válvula, e também pode fazer um controle via entrada Modbus. Você pode escrever nele via Modbus para ele fazer esse controle. Tá? É uma possibilidade. Então, novamente, você pode tanto utilizar ele para o controle de superaquecimento direto, ele calcula e ele controla a válvula, ou você pode utilizar ele no modo atuador. Ele não calcula, ele só recebe um sinal e aí ele vai lá e atua a válvula. Tem essas duas opções, tanto ele quanto o EKE 100. Tá ok? A gente tem não um, mas 2 modelos desse. Um é para uma válvula, o outro é para 2 válvulas. A carcaça deles é a mesma, o corpo é o mesmo, o tamanho é o mesmo, a diferença é que um tem bornes a mais e o outro tem alguns bornes a menos, né? Controle de válvulas, mesma coisa do EKE 1C. Ele controla todas as válvulas da Danfoss que a gente tem disponível hoje no mercado, só que válvulas bipolar. A única fora disso é a ITS-6, mas o resto todo tem que estar utilizando bobinas bipolares. Eles aceitam PT1000 e NTC, tá? E também aceitam transmissores ratiométricos e de corrente. Esse aqui eu vou ter um diagramazinho aqui para simplificar um pouco mais. Então, olha para vocês verem como é fácil fazer a instalação dele, é muito fácil fazer a comunicação dele também, tá? Aqui é a sua alimentação 24 volts que ele utiliza. Aqui são os 4 bornes da válvula, ou seja, A1, A2, B1, B2, isso aqui já vem definido em cada válvula, fica fácil de fazer a comunicação ali, é só fazer a ligação. Aqui você tem o seu S2,
que a gente já falou no EKE onde ele é instalado, mesma coisa. Aqui sua entrada digital, você pode configurar para diversas funções, e aqui o seu transmissor. Aqui é um exemplo, tá um ratiométrico, né? Então, um é na porta ground, um é na porta de sinal e outro na porta de alimentação. Aqui é o Modbus, para se comunicar com o gerenciador ou com o sistema supervisório, e aqui é uma diferença entre ele e o EKE1C, tá? Aqui é onde entra a nossa bateria, que eu citei sim no EKE1C, só que aqui vocês podem ver, ó, não temos o relé para utilizar numa válvula solenoide. Então, nesse caso, no EKE1C você tem os dois e você pode optar por um ou outro. Aqui você não tem a saída do relé, você tem a entrada para a bateria. Tá? Essas seriam as principais diferenças entre eles são: um tem display próprio e não tem entrada para relé, que é o EKE100, o outro precisa utilizar o display externo e tem entrada para esse relé. Mas o algoritmo de controle, novamente citando, é o mesmo. E aqui é o esquema de duas válvulas, né? Então o que muda? Você só vai ter um transmissor e um sensor a mais, uma DI a mais e 4 burns de válvula a mais. Não tem dificuldade, é bem simples, bem legal fazer essa instalação. Aqui como desenho, né, a gente tem a fonte da Danfoss, sai 24 da fonte, entra no EKE2U, que é nosso backup, sai do backup, vai entrar naquele burn de bateria do EKE. A mesma fonte que alimenta o backup pode ser a mesma fonte que alimenta o controlador. Não tem problema nenhum, tá? Isso pode ser feito normalmente. Aqui só um exemplinho de como são feitas as ligações dos cabos. Ele tem um cabo, um borne um pouquinho diferente, ao invés de ser via parafuso, são aqueles bornezinhos onde a gente aperta e já consegue espetar o cabo, né? Como se fosse um bornezinho de quadro elétrico mesmo. Aqui a instalação dos transmissores, 3 cabos todos, né? Então, geralmente, a gente tem alimentação, ground e mais 5, os ratiométricos. O de corrente, geralmente, vai no mais 15. E aqui a entrada das válvulas. É basicamente esse bornezinho de 4 cabos, tá? A gente faz essa comunicação, só esses 4 cabos já é o suficiente para alimentar e fazer o controle da válvula. Então, correndo um pouquinho aqui, a gente tem os acessórios do EKE100, com o PROG, é o mesmo sistema de programação do RC, por exemplo. Tá, gente? Você entra, cria sua base de configuração, salva numa cookie e envia para o controlador, ou se quiser também pode fazer manualmente direto pelos botões dele, não tem problema nenhum. Isso aqui é só uma facilidade para caso, vamos dizer assim, sejam vários configurados. E aqui é o módulo de backup que eu já tinha citado antes, tá? Só para vocês verem a carinha dele aqui, que a ideia dele mesmo é só fazer o fechamento da válvula em caso de queda de energia. Tá? Aqui são alguns pontos de boas práticas, né? E o que evitar. Então, aqui, como eu já tinha citado, colocar o sensor de temperatura no melhor local possível. Configurar com software com prog seria uma facilidade, né? Então, basicamente esses pontos. Vamos falar de outro cara aqui que leva um tempinho para a gente conversar um pouco dele também, que é o AKCC 55. Esse daqui a gente presta bastante suporte porque ele tem muita utilização aqui no Brasil. Então, o que a gente tem de principal nele? Esse é um controlador de câmara. Os EKEs que eu citei controlam o superaquecimento. Esse cara aqui ele controla a sua câmara por completo. Então vai controlar o evaporador, vai controlar o ventilador, vai controlar todo o degelo, enfim. Tá? Então, aqui são alguns fatos importantes, eu não cito todos, mas eu gosto de citar os principais, que utilizando uma válvula de expansão eletrônica, você pode ter de 6 a 10% de economia de energia, tá? Utilizando ela com controle de iluminação e tudo mais. Ele é um controlador muito robusto, então a gente já usa esse algoritmo há muito tempo. Ele é do antigo AKCC 550, tá? A gente melhorou e colocou ele aqui no nosso AKCC 55. E ele tem uma facilidade principal agora que ele também tem comunicação via Bluetooth. Então facilita a instalação, comissionamento e também para o instalador que vai lá fazer a manutenção. Perfeito? Seguindo aqui, só vou citar que ele pode ser utilizado com válvula de expansão eletrônica ou termostática, né? Mas a gente sempre recomenda o uso com a eletrônica para ter o uso das maiores especificações que o controlador possui. E aqui são todos os sensores que ele pode levar, tá?
Eu vou citar aqui os principais que ele precisa, novamente, que ele precisa, e aí tem alguns que são opcionais. Então, esse daqui, ele faz o controle dessa câmara e da válvula também baseado no superaquecimento e na temperatura interna da câmara. Então, com isso, o que a gente precisa? Tá? A gente vai precisar do controle de superaquecimento, sensor de temperatura e pressão. A gente precisa de um S3 ou de um S4. O que seriam eles? Controle de temperatura, pode ser um sensor tanto no retorno como no insuflamento, não tem problema, tá? O cliente que define, mas você precisa de pelo menos um desses dois sensores aqui. E aí tem o S5, que é o sensor de degelo, que é opcional. Em sistemas obviamente, de baixa temperatura a gente recomenda, e ele meio que se torna obrigatório para um melhor degelo, mas acaba sendo opcional. E o S6, que seria um sensor extra, né? Então você pode colocar ele no meio do alimento, no meio do produto que tiver na câmara, para ter uma noção maior de qual que realmente está sendo a temperatura que aquele produto está chegando. Tá, ok? Aqui só uma tela um pouco maior, com a instalação desses sensores, né? Então, S2 bem na saída do evaporador, pressão na sequência, S3 ficaria atrás do seu evaporador, né, como retorno, S4 na frente, como insuflamento, e o S5 degelo. Tá? Degelo a gente geralmente coloca bem no final das curvas do evaporador, porque a gente quer garantir que até no local mais longe, vamos dizer assim, o gelo se desfez. E aí, se ele tivesse desfeito, ele já pode encerrar esse degelo e voltar ao funcionamento. Perfeito? Então, vamos dar sequência aqui. Aqui são alguns modelos de sensor que a gente trabalha, tá? Então, tem aqui modelos NTC 5K e 10K, a KCC aceita o 10K ou o PT1000, tá? Só que o que a gente mais usa realmente é o sensor PT1000. Esse daqui tem bastante facilidade. Ele é curvo aqui na parte de trás e tem essa molinha aqui na parte da frente. Para quê? Essa curvatura é exatamente para ele ser utilizado, por exemplo, num controle de superaquecimento. Você vai acoplar ela diretamente na tubulação, então ele tem uma curva que vai seguir a tubulação para que ele pegue o mais preciso possível a temperatura, tá? E alguns outros que a gente tem são esses de ponta de inox, na ponta metálica, que também são PT1000 e podem ser utilizados. Esses são os principais modelos que a Danfoss faz a utilização. Aqui são os modelos que a gente tem, tá? Do AKCC 55. A gente tem 4 modelos, mas aqui o que a gente usa principal é o Compact, o Single Coil e o Multicoil. Esse Single Coil, o A aqui, é que ele já vem com um display aqui direto nele e não tem muito uso, sendo bem sincero, tá? O principal são esses outros 3. Vamos lá. O Compact, pelo nome como eu já disse, é o mais básico possível. Tá? Tem 3 saídas digitais e 5 entradas analógicas, mas dá para você fazer um controle perfeito tanto de válvula termostática, mecânica, como eletrônica. O single coil, qual que é a função dele? Ele pode ver aqui algumas saídas a mais e também uma entrada a mais. Por quê? Ele é o modelo exato que substitui uma KCC 550. Então, se caso você tenha uma KCC 550 que você utiliza tudo dele, seria o modelo single coil, tá? Que te atende. O compact não atenderia total. E o multicoil, ele é melhor para alguns sistemas que utilizam mais do que uma válvula. Então, por exemplo, eu tenho uma câmara que tem 4 evaporadores. Eu uso 4 compact ou eu uso 2 multicoil? Nesse caso, estaria que é melhor utilizar 2 multicoil, né? São dois controladores a menos e você ainda assim vai conseguir ter o mesmo controle. Então, essa que é a ideia da utilização do multicoil. Perfeito? Então, vamos dar sequência aqui. Aqui é um caso que eu peguei, só para mostrar também mais ou menos sobre como são feitas as ligações. Então aqui os sensores você tem desde o S2 até o S6, porque em tese o seu S1 é esse daqui, que é o transmissor de pressão, tá? Nesse caso aqui, podem ver que eu não falei sensor de 4 a 20 ou ratiométrico. O sensor aqui é ratiométrico, tá? Ele trabalha com sensor ratiométrico, porque a alimentação que ele tem aqui é 5 volts. Então ele não vai ter alimentação de 15 volts para um sensor de corrente 4 a 20. Nesse caso aqui não precisa fechar a DI, caso não vá utilizar, não tem essa necessidade, tá? Aqui é a saída específica para a válvula KV, e aqui são para os outros sistemas, né? Compressor, alarme, degelo, luz, enfim, isso aqui tudo é configurável, eu vou mostrar um pouquinho mais à frente. O que eu quero citar de importante aqui é a instalação da válvula KV.
ver, tá? E ele é um relé de estado sólido, então ele não é substituível por qualquer um dos outros. Ele é um relé que ele fica abrindo e fechando muito rápido, muitas vezes por minuto. Então ele precisa ser desse modelo, como eu falei, de estado sólido. Então, vamos lá. Como que você alimenta esse cara e a válvula? A sua válvula, provavelmente ela vai ser 220 ou 115, tanto faz. O que é importante? Um cabo vai direto para a sua válvula, na bobina da válvula, tá ok? Um cabo foi direto. A outra fase, o outro cabo, ele vai vir aqui para esse relé. Então você não vai injetar 115 direto aqui, 127, 220 no relé. Não. Um vai direto para sua válvula e a outra fase, né, o outro cabo, pode ser um 127 também, vai passar por dentro desse relé e volta para a válvula. Isso é muito importante, que em alguns casos a gente teve problema com isso. O pessoal energizava direto 220 aqui, né, tipo fase e acabava queimando esse relé. Tá? Eu acho importante citar isso também. Aqui eu vou mostrar um pouquinho dos displays, tá? Então a gente tem 3 modelos. O AKWI 557, que é esse daqui. O modelo 7, ele tem os botões aqui. Não recomendamos muito, sinceramente, porque é mais complexo para a configuração. Tem que ir parâmetro por parâmetro, e isso acaba dificultando a instalação. O segundo modelo é somente tela, que é esse display only, tá? Ele não tem botões, é só visualização. Então seria um modelo, por exemplo, para ficar na frente da câmera, onde o pessoal que passa no transtemperaturas vai ver, só que ninguém vai ter a possibilidade de alterar nada, perfeito? E aqui a terceira opção é o Bluetooth, que é o que a gente mais usa, mais recomenda, que o pessoal usa bastante mesmo. O que ele faz? Quando você conecta ele no AKC55, você tem a possibilidade de conectar via celular, e aí essa conectividade ela te dá diversas funcionalidades a mais. Então, você tem ali um guia de configuração rápida, que você consegue configurar o controlador da forma mais básica possível, para ele já estar funcionando. Você consegue salvar o que você configurou nele, você consegue restaurar alguma configuração que tinha sido perdida, você consegue fazer esse backup, enviar para alguém por WhatsApp, por exemplo. Tá? Ele salva gráfico das últimas 24 horas, então vamos dizer que foi aberto um chamado de um congelador, de uma câmara de congelados, e era uma KC55. Quando o técnico chega lá, ele vai ter um histórico das últimas 24 horas. Como esses casos, né, de chamados geralmente são urgentes, então, sem dúvidas, o técnico vai ter ali nesse gráfico uma noção do que pode ter causado o problema, ou qual que é o problema já de fato. Perfeito? Fora que você tem acesso a todos os parâmetros e pode configurar tudo por ali também. E aqui seria uma imagem com tudo como a gente pode fazer a conectividade nele. Então, todos eles têm Modbus, que a gente pode jogar no nosso gerenciador, System Manager. Esse nosso System Manager vai fazer a instalação com a rede, você pode estar direto na rede do cliente, e ele pode fazer todas as leituras desses valores direto. Aqui, bem rapidinho, eu vou passar nesse ponto aqui, que são as aplicações padrão de cada um. Como eu falei, a gente pode ter diversas funções, tanto para alarme, como para ventilador, como para iluminação. Para que não tudo diretamente, a gente tem aplicações padrão, onde você olha aqui nessas tabelas, tá, que vem no manual do controlador, e você seleciona, no meu caso eu vou ter aqui controle da válvula KV, vou ter a iluminação, o ventilador e o degelo. Então você já configura lá a aplicação 7 e ele já vai configurar os relés e os sensores dessa forma para você, onde ele consegue te facilitar bastante. Isso a gente tem tanto no Compact como no Single Coil, que é onde a gente tem mais relés, então a gente tem mais opções, e também no multicoil, onde a gente pode ver aqui, pode configurar para uma válvula, que não faz muito sentido, né? Mas aqui para 2 e para 3 válvulas. A gente consegue fazer todas essas configurações. Perfeito? Então, acho que do AKCC55 seria basicamente isso. Agora, do CC55 eu já vou pular direto para esse cara aqui, que é o AKRC, controlador novo da Danfoss também, que ele também faz o controle de câmaras. A diferença é que ele não faz o controle de válvulas eletrônicas. A ideia são válvulas mecânicas, só que ele tem algumas funções a mais. Então, ele tem também o monitoramento de portas abertas, tá? Ele tem um controle de degelo muito bom, que é o que a gente chama de degelo adaptativo, então ele consegue fazer o cálculo se necessário fazer degelo naquele momento ou não. Em muitos casos ele pula esses degelos, e isso gera uma economia muito grande. Então, no próximo slide aqui a gente vai poder
ver isso. Então, o que ele faz? Né? A gente instala os sensores de entrada e de saída do evaporador para que ele possa fazer esse cálculo. E ele vai vendo qual que está sendo a troca entre o nosso evaporador. E aí ele consegue, no modo adaptivo, né, gerar uma grande economia. Então, nesse exemplo aqui, né, teve um sistema que ficou, o sistema com a configuração padrão ficou 85% na temperatura correta, fez 15 degelos, tá? E no modo adaptivo, o da Danfoss ele ficou 95% a câmara na temperatura correta, ou seja, não ficou desligando e ligando para fazer degelo. E o total de degelos que ele teve mesmo foram 2, ou seja, ele consegue realmente fazer esse gerenciamento, esse controle do evaporador para que você economize com o degelo. Tá? Isso é uma função que já vem embutida nele e pode ser também diretamente utilizada. Aqui eu vou falar um pouquinho da instalação dele, não é nada complexo. Ele é uma caixa, como a gente viu nessa primeira imagem aqui, tá? Esse daqui realmente é o controlador, aqui na parte de cima. Então, dentro dele fica a plaquinha com os relés. Você instala ele diretamente na câmara, tá? Pode ser na lateral ou na parte de cima. E por baixo aqui já tem as entradas para os prensa-cabos, onde você pode passar os cabos dos relés. E o display fica preso aqui na frente. Tá? O display fica preso aqui. E aqui são as saídas dos cabos. Esse cara, ele também possui, né, o que a gente chama de tela de inicialização. Então, quando você liga ele pela primeira vez, ele vai te fazer um tipo de pergunta sobre qual seria a sua utilização. E aí, como eu falei, no mesmo caso do KCC55, você vai ter uma tabela onde você indica para ele qual que é a sua configuração. Tá? Aqui ela parece até um pouquinho complexa, mas quando ele inicia não é. Tá? Você vai saber, não, vou controlar um compressor, vou ter uma solenoide, meu degelo vai ser a gás quente, vai ser um degelo estático, ou seja, só para o ventilador, vai ser um degelo elétrico. Você selecionando esses itens, ele vai te falar exatamente aqui, ó, qual valor você vai escolher. E aí você escolhendo esse valor, ele também já vai pré-configurar os sensores e relés para você. Perfeito? Caso você perca isso ou ele já tenha sido inicializado e tenha sido configurado errado, você consegue retornar, tá, para essa configuração inicial. Então, é só apertar aqui o botão ESC por 3 segundos e depois fazer essa sequência aqui, que ele já vai para aquela tela inicial, para configuração. É algo bem simples mesmo, tá? Não tem muito segredo. Esse daqui é o display dele, tá? Então, no display dele, a gente tem diversas possibilidades. E facilita bastante a gente enxergar as coisas, porque ele tem os desenhos mesmo. Então, a gente vai ter a temperatura, e aí você consegue ter o status do ventilador, você consegue ter o status da refrigeração, né, que no caso aqui é um solenoide que vai abrir ou fechar, do compressor, se foi puxado, do degelo aqui, ó, se está fazendo, se ele está em ciclo contínuo, né, funcionando normalmente, se a iluminação está ligada ou não, lembrando que ele tem na própria tela inicial dele um botão de iluminação, a gente vai ver em breve, tá? Esses vermelhos aqui são relativos ao alarme, então você tem um alarme de porta aberta, você tem um alarme de temperatura, que pareceria um triângulo aqui, por exemplo, vermelho, né, aqui também escondidinho, mas dá para ver. Então, é um display que, vamos dizer, o técnico a pessoa que está no local tira uma foto desse display, já dá para o técnico que recebe a foto ter uma dimensão mais ou menos do que pode estar acontecendo, tá ok? E esses aqui são os botões. Esses botões aqui, o primeiro é standby, se você segura ele desliga. Esse daqui no menu serve como uma setinha para cima, mas se você aperta ele também força um degelo ou cancela um degelo. Esse aqui é a setinha para baixo, ou para trabalhar em ciclo contínuo, que seria ligar a refrigeração, ligar os ventiladores, fazer o controle normal dele. Esse aqui é iluminação de câmera, ou ok, tá? Então quando você aperta esse botão, ele já liga a iluminação. Isso aqui é um interruptor para iluminação direto aqui. Você pode utilizar um relé por fora para colocar um próprio interruptor, mas esse aqui já é um botão de iluminação. E aqui seria, né, para você desativar os alarmes. Caso tenha algum alarme ativo apitando, você pode mutar ele por aqui. Perfeito? Fora isso, tem aqui os layouts de cada um. Tá? A gente possui 3 modelos desse controlador.
E aqui nos layouts a gente tem entrada para os sensores, S1, S2, e aqui tem o S3 que é opcional. Entrada digital 1 e 2, que também, como eu citei antes, pode usar várias funções, como abertura de porta, mudança de set point, configuração de set point noturno, tudo isso você pode utilizar. E aqui são os relés, tá? Cada relé tem a sua saída de corrente máxima. Então a gente vê aqui que alguns são 5 amperes, outros são 12 amperes, então é sempre bom se atentar para fazer a ligação correta disso. Perfeito? Esse daqui ele é 230 volts. Esse aqui é um outro modelinho que a gente tem. Basicamente a mesma configuração, a diferença é que ele tem um relé auxiliar a mais aqui. E esse daqui que é o nosso 305W, ele também tem esses relés ligados direto e ele também tem a possibilidade de você instalar um disjuntor dentro da própria caixinha dele, tá? Então, deixa eu ver. Slide. É a slide dos 3 modelinhos. Tá? São esses 3 modelinhos. Um tem 4 saídas, um tem 5 saídas com proteção e esse daqui também tem as 5 saídas, mas ele é bivolt, de 100 a 230 volts. Esses são aqui os nossos modelos específicos. Perfeito? Então, pessoal, acho que seria isso. É bastante conteúdo, tá? A ideia foi mais ou menos passar uma base, porque a gente pega as dúvidas que vocês tiverem, a gente vai estar até de olho aqui no que tem de dúvidas e tudo mais. Para quê? Para que a gente consiga fazer vídeos, deixar isso pronto para vocês e também, em caso seja necessário, fazer mais webinars para trazer essas informações. Tá? Então, aqui a gente já chega na parte de dúvidas, onde eu vou dar uma olhadinha aqui no que teve de questões e já responder para vocês. Perfeito? Vamos lá. Então, o Wagner Costa perguntou aqui qual que seria, né, o controlador EK1C, ele trabalha com qual tipo de algoritmo de controle? Perfeito. Vamos lá. Ele trabalha com um algoritmo que se chama mínimo superaquecimento estável. O que seria esse controle? Você vai designar para ele uma faixa de superaquecimento. Então vamos dizer que você que esse superaquecimento vai trabalhar de 6 a 12. Só um exemplo, tá? Ele vai ficar sempre verificando qual que é o estado atual que ele está, se ele pode acelerar, ou seja, abrir mais a válvula, ou teria que fechar a válvula. Então ele sempre vai fazer isso. Então, vamos dizer que você está trabalhando de 6 a 12, e aí você está com 8 de superaquecimento. Se ele abrir mais a válvula e ele ver que esse superaquecimento vai caindo muito rápido, ele vai segurar. Já se ele vê que ele está abrindo mais a válvula e o superaquecimento está meio que mantendo e diminuindo aos poucos, ele vai abrir mais a válvula para chegar nesses 4K de superaquecimento. Já se ele vê, por exemplo, que o sistema não está muito redondo, está caindo muito rápido esse superaquecimento, ele fecha a válvula e ele vai buscar lá os 12. Por quê? Porque ele vai querer que o sistema trabalhe sem prejuízo e sem risco para o sistema. Então ele sempre vai calcular qual que é o melhor superaquecimento para aquele momento. Então pode ter um dia que está muito quente, que aí o sistema está rodando bem e ele pode colocar em set point em 6, como pode ter algum dia que tem algum problema no sistema, porta aberta, alguma coisa errada, e ele tem que colocar isso no set point mais alto para garantir que o sistema não sofra nenhum dano. Tá, mas a gente tem até essa explicação num outro webinar nosso, depois eu vou ver se eu te encaminho, sobre o funcionamento do MSS. Perfeito? Outra pergunta aqui seria: o controlador EKI trabalha com válvulas monopolares e bipolares? O EKI1C você consegue fazer esse controle, tá, essa configuração. Você consegue selecionar essa parte e também qual que é o tipo de passo que cada válvula tem. Tá? Ou seja, a nossa própria ETS6 ela é unipolar, mas isso tem que ser visto, né, com o fabricante de outras válvulas, por exemplo, se ele pode trabalhar, se ela pode trabalhar com o nosso controlador, certo? No caso das válvulas, na escolha do modelo da válvula, existe algum critério para escolher entre uma válvula monopolar ou bipolar, além da capacidade? Não. Aqui, assim, geralmente é algo mais de fabricante mesmo. E também no controlador que vai ser utilizado. Então, o que eu cito de exemplo? Tá? A gente tem válvulas 5M e 8M, ETS, que tem bobinas monopolares e bipolares. Então, para funcionar no EKI 100, você vai utilizar as bobinas bipolares. Vamos dizer que você queira utilizar a nossa válvula em algum outro controlador, em algum outro sistema. Aí você pode comprar uma bobina monopolar ou bipolar. Então, assim, o tipo de bobina em si
ele não implica em nada diretamente no funcionamento da válvula. É só para caso não seja utilizando a mesma válvula do fabricante, com o mesmo controlador do fabricante, né? Você poder escolher qual que vai ser o correto para fazer esse, vamos dizer assim, esse par. Perfeito? Não sei se alguém tem mais alguma dúvida sobre qualquer controlador aqui que a gente citou, mas se tiver, eu já vejo aqui. Mas pelo que eu estou vendo aqui, realmente foram essas, tá? Eu vou deixar aqui, pessoal, o nosso contato, tá? Tanto o contato do saque, que funciona todos os dias, como também, de segunda a sexta, na verdade, como também o meu e-mail. Então, sintam-se à vontade, fico à disposição aqui para receber o contato de vocês, dúvidas, para que a gente possa conversar, projetos, se tem dúvida em algum projeto, quer selecionar uma válvula, quer escolher um controlador, fico à disposição, pode mandar aqui no e-mail que a gente responde a vocês. Muito obrigado pela presença de todos. Estou vendo aqui tem algumas carinhas conhecidas, sempre aparecem aqui nos webinars que a gente faz e que eu faço também. Muito obrigado. Boa tarde para vocês e até mais. Vou deixar agora com a Fernanda mesmo. Obrigado. Bom, Rodrigo, muito obrigada. Nós esperamos que este webinar tenha sido de grande valia para todos vocês. E antes de nos despedirmos, queremos convidá-los a nos seguir em nossas redes sociais, que seriam o Facebook, Danfoss Brasil, o Instagram e o nosso LinkedIn, todos com o mesmo nome. Bom, agora nós temos a opção também de vocês se inscreverem em nosso canal do YouTube, Danfoss Brasil, onde poderão encontrar algum de nossos webinars gravados, cursos, treinamentos, lançamentos mais recentes e também outras novidades. Já em nosso site, vocês colocando Revista Solutions na pesquisa, também poderão encontrar a nova edição, onde poderão ver casos de êxito, aplicação de produtos e novidades relevantes. Continuando, apontem a câmera do celular para este QR Code ao lado para acessarem a nossa agenda de webinars em nosso site. Ou, caso prefira, também podem acessar o nosso site digitando em seu navegador, webinar.danfoss.com.br, e se inscreverem gratuitamente em todos que quiserem. E para finalizar, se tiverem alguma dúvida, entre em contato conosco pelo nosso saque, assim como o Rodrigo já tinha falado, e também aproveita a oportunidade de convidá-los para ouvir o nosso podcast Dribladores da Refrigeração. E novamente agradeço a participação de todos. Espero os encontrar em nossos próximos webinars. Até logo. Tchau, tchau.